Jesus não veio remendar, ele veio propor algo novo. Jesus não veio para remendar a religiosidade envelhecida, desgastada, ressecada de Israel. Jesus veio nos apresentar o reino de Deus, ele veio propor algo completamente novo, uma forma completamente nova de enxergar o relacionamento com Deus. Ele veio ensinar o povo de Israel o jeito certo de enxergar o Senhor, de se relacionar com Ele e de mostrar para aquele povo que tudo que eles vinham cultivando até ali estava errado. Eles haviam compreendido errado, estavam se dedicando de forma equivocada nesse relacionamento que pensavam ter com Deus. Jesus não veio fazer remendos, ele não veio corrigir uma coisa ou outra, ele veio construir de novo, ele veio refazer e nos mostrar o jeito certo de nos relacionarmos com Deus. Foi isso que ele quis dizer quando falou que ninguém remenda roupa velha ninguém pega um pedaço de pano novo para remendar uma roupa velha, ou ninguém coloca vinho novo em odres velhos. E talvez você já tenha ouvido essa expressão várias vezes, já tenha lido no seu texto, e por mais que você leia, entenda alguns dos elementos que talvez estejam presentes ali, talvez você nunca tenha conseguido compreender de verdade como é que essas ideias se casam com o texto. Mas eu quero te ajudar hoje a entender um pouquinho disso e a entender o que Jesus quis dizer com essas expressões. Então, fica comigo para esse vídeo para acompanhar esse raciocínio. Antes, deixa eu te ajudar a entender alguns desses elementos que são importantes aqui para que você consiga aplicar dentro desse contexto. Um dos grandes desafios que a gente tem na compreensão do texto bíblico é traduzir o mundo bíblico para você. É que você compreenda os elementos que estão ali presentes, as expressões, o contexto histórico, por que as pessoas diriam aquilo. Porque talvez você não faça a menor ideia do que seja um odre, e aí você vai ler, falar sobre vinho novo em odre velho, isso não comunica nada para você. Talvez não comunique nada, como um adolescente falando Six Seven também não comunique nada. Então, nós temos essas barreiras de compreensão. E para entendermos o texto bíblico com profundidade, muitas vezes vai ser necessário que você se dedique um pouquinho mais para compreender os significados, para entender o que está sendo dito, talvez buscar uma literatura de apoio para compreender melhor os elementos que estão ali presentes. Mas vamos focar no texto de hoje, que foi a nossa leitura do Evangelho de Mateus, no capítulo 9. E eu quero chamar a sua atenção para esse trecho aqui mencionado, que foi o trecho, especificamente aqui, o capítulo 9, verso 16. A partir do verso 16 o texto diz assim: além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando um pano novo. O pano novo rasgaria a roupa, deixando um buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho, e os recipientes velhos se estragariam. Vinho novo é guardado em recipientes novos, para que ambos se conservem. E aqui talvez você tenha na sua versão, se você não estiver usando a NVT como eu, talvez na sua versão tenha escrito vinho novo em odres velhos. Deixa eu te ajudar a entender esses elementos e a gente já volta para o texto. Eu acho que a imagem da roupa talvez seja mais simples de entender, né? Ele vai dizer, olha, ninguém vai pegar um pedaço de pano novo para remendar uma roupa velha. Quais são as características de uma roupa velha? Você deve ter um monte aí no seu guarda-roupa jogado num canto. Talvez alguns já tenham virado pano na sua casa. Um pano velho, ele já tem as suas fibras muito mais elásticas, já estão ali desgastadas, já estão ali cedendo, aquele pano é muito mais maleável do que um tecido novo, que está com suas fibras ainda fortes, firmes. E aí ele vai dizer, ninguém vai pegar um pedaço de pano novo para remendar uma roupa velha. E aqui tem várias questões. Uma, porque você vai gastar um pano novo para remendar uma roupa velha, não é muito melhor você fazer uma roupa nova com um pano novo do que tentar remendar aquela roupa velha? E outra, que esse pano novo, se usado, por ser um pano de melhor qualidade, mais novo, mais firme, esse remendo não vai vingar, não tem como dar certo, porque essa roupa está tão desgastada que ao costurar um tecido no outro, esse tecido que está mais novo vai acabar esticando, vai acabar fazendo força sobre esse tecido que já está desgastado, e ele vai rasgar ainda mais, vai piorar ainda mais aquele rasgo na roupa. Ninguém pega um pano novo para remendar uma roupa velha. Com pano novo você faz uma roupa nova.
Na outra ilustração que Jesus fala, ele diz que ninguém coloca vinho novo em odres velhos, mas você coloca vinho novo em odres novos. E aqui talvez seja onde você tem mais dificuldade de compreender. Naquele tempo, o vinho ele era fermentado em recipientes que aqui no texto são chamados de odres, que eram recipientes feitos de couro de animais. Então imagina que uma cabra foi abatida, aquele animal era abatido e a pele do animal, o couro do animal era tirado com muito cuidado, de forma que ele não fosse perfurado. Ele era tirado ali com a faca para descolar o couro do animal, tentando manter a integridade daquele corpo, daquele couro, para ser usado como um recipiente de couro. Então, esse couro era curtido, essa pele era curtida, era tratada, era feito todo o procedimento para que e depois as extremidades eram costuradas para que ele virasse um recipiente lacrado ali, onde o vinho pudesse fermentar. O processo de fermentação do vinho promove a liberação de gases. Então, quando você coloca o vinho para fermentar, esse vinho vai expandir, vai produzir esses gases que vão expandir. Se um vinho novo, ainda não fermentado, fosse colocado dentro de um odre velho, qual era a característica desse odre velho? Primeiro que ele já foi usado antes, então ele já foi esticado ao máximo. Ele já foi usado uma vez, ele já foi esticado tudo que ele tinha para ser esticado. Ele já está ressecado, ele já está endurecido. Se você coloca um vinho novo ali, quando vier a pressão, ele vai arrebentar. Da mesma forma, e por isso então ele vai dizer, você não coloca vinho novo em odre velho, porque você vai perder o odre e vai perder o vinho. Você coloca então o vinho novo em odres novos, porque ali esse odre novo, ele tem a elasticidade, a capacidade de se ajustar e de resistir àquela pressão do vinho novo, e os dois vão se preservar. Então, vinho novo em odres novos, e você não vai pôr um pano novo para remendar uma roupa velha. Agora que você entendeu a ilustração que está sendo colocada e por que ele está dizendo, talvez a sua pergunta seja, e o que isso tem a ver com o texto? Vamos olhar para o texto, vamos olhar para o contexto, para você entender o que Jesus está querendo dizer aqui. E para a gente entender isso, eu vou começar com você lá no verso 9. A partir do verso 9, o texto diz assim, enquanto Jesus caminhava, ele viu um homem chamado Mateus, sentado onde se coletavam impostos. E ele diz para Mateus, siga-me. Mateus era então coletor de impostos. Ele era um publicano, odiado pelo povo. Os publicanos eram judeus que trabalhavam para o Império Romano. Eles trabalhavam coletando os impostos do seu próprio povo e levando para o Império. Eles eram vistos como traidores da nação. Os publicanos eram muito conhecidos por serem desonestos, por cobrarem mais impostos do que deviam, por roubar dinheiro dos impostos e enriquecerem a si mesmos. Essa era uma fama comum. Era o entendimento padrão sobre os publicanos, e por isso eles eram odiados por todos, e eram considerados extremamente pecadores, grandes pecadores. Jesus então se aproxima ali do lugar onde era coletado o imposto e chama Levi, Mateus, o coletor de impostos, para que o seguisse. Diz o texto que ele imediatamente se levantou e seguiu Jesus. Mais tarde, Jesus então estava na casa de Mateus. Jesus, os seus discípulos estavam lá sentados à mesa na casa de Mateus, o coletor de impostos que havia acabado de deixar tudo para seguir Jesus, e cercado dos seus companheiros, dos seus pares, de outros cobradores de impostos, e de um número de cobradores de impostos e de pecadores que estavam ali reunidos naquele ambiente, Jesus, seus discípulos e aqueles pecadores todos ali reunidos. Quando os fariseus viram aquela cena, perguntaram aos discípulos, por que o mestre de vocês come com cobradores de impostos, come com pecadores? Que absurdo que ele tenha comunhão com essas pessoas. Jesus então responde para eles o seguinte, as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. E ele acrescentou, agora vão e aprendam o significado dessa passagem das Escrituras, eu quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Jesus naquele momento diz para eles, olha, vocês não entenderam nada. Vocês já deviam ter entendido o que as Escrituras ensinaram a vocês. Deus não quer simplesmente que vocês entreguem sacrifícios, Ele quer misericórdia. Não adianta vocês ficarem entregando sacrifícios ao Senhor, mantendo essa aparência religiosa, se vocês não sabem ser misericordiosos, vocês não sabem dedicar misericórdia a esses pecadores. Vocês não deveriam estar surpresos por eu estar sentado com os pecadores. Vocês deviam entender que a misericórdia de Deus deseja alcançar e vem ao alcance desses pecadores. É isso que o Senhor espera de vocês, vocês precisam entender isso. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar
pecadores. E aqui tem uma questão muito importante desse texto, que sempre vale a pena a gente ressaltar. O mais óbvio e evidente aqui no texto, e que talvez seja o primeiro que nos chama a atenção, é que sim, Jesus está dizendo para eles, olha, eu não vim para os que se acham perfeitos, não. Eu vim para os que são pecadores, são os pecadores que precisam de mim, são os pecadores que precisam de médico, eles é que estão mal, eles é que precisam de arrependimento. Então eu vim para eles. Vocês se acham bons demais, sãos demais, eu não vim para aqueles que se acham prontos, que se acham santos, eu vim para os que se entendem e se enxergam doentes. Isso nos fala muito sobre a importância de olharmos para os pecadores, para aqueles que estão longe de Cristo, com um olhar de misericórdia, como Jesus diz, e vê-los como como campo missionário, como alvo das nossas missões. Mas é também importante entender algo que também está presente no texto, que é o entendimento de que aqueles que estão doentes precisam do médico e precisam deixar de estarem doentes. Porque muito do argumento hoje do nosso tempo que é criado em torno dessa afirmação de Jesus é criado na direção de não, tá, Jesus veio para os doentes, é por isso que a gente não se preocupa tanto assim com o pecado, que todos somos pecadores, Jesus veio para nós mesmos, então vamos viver como quisermos, vamos fazer tudo o que der na cabeça e está tudo certo, Jesus veio para nós, ele veio para os pecadores. Mas a ilustração do médico e dos doentes nos traz um entendimento importante. O objetivo do médico é sarar o doente, é curar o doente. O objetivo do ministério de Jesus não era continuar, não era fazer com que aqueles que estavam doentes permanecessem ali, mas era de conduzi-los à restauração, de conduzi-los à saúde. Esse é um parênteses importante que eu quis abrir com você. Então, os fariseus estão questionando Jesus por sentar com pecadores. E ele está dizendo, olha, eu vim para os doentes. Eu não vim para vocês que se acham santos, que se acham puros. O médico veio para os doentes. Vocês precisam entender, as escrituras já estão dizendo para vocês há muito tempo que Deus não quer sacrifícios. Ele quer misericórdia. Vocês já deviam ter entendido isso. Nesse contexto, então, os discípulos de João Batista foram para Jesus e perguntaram para ele, por que os seus discípulos não jejuam? Como nós jejuamos, e os fariseus também jejuam. Os discípulos de João jejuam, os fariseus jejuam. Por que só os seus discípulos não jejuam? Jesus disse para eles, olha, por acaso os convidados na festa de casamento jejuam? Não, enquanto o noivo está com eles não estão de jejum. Uma hora o noivo vai ser tirado deles, ele estava falando de si, uma hora eu vou ser tirado deles, e nessa hora eles vão jejuar. Mas agora é hora de festa, é hora de celebração, não tem motivo para que eles jejuem, eu estou aqui com eles. Além disso, e aqui agora, acho que se você juntar isso vai ficar mais fácil de você entender, além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando um pano novo, ninguém colocaria vinho novo em odres velhos. Eu não vim remendar a religiosidade de vocês. Olha o embate que está acontecendo. Jesus está sendo questionado por sentar com pecadores. Jesus está sendo questionado porque os discípulos deles não jejuam. Jesus está sendo questionado por tradições judaicas, por tradições religiosas de Israel. Por ele não estar correspondendo à expectativa desses religiosos. Sejam os fariseus, sejam os discípulos de João. E aí Jesus vai dizer, olha, o pano novo não veio remendar a roupa velha. O vinho novo não é colocado em odre velho. Eu não vim remendar a religiosidade de vocês, eu não vim me encaixar na caixinha religiosa de vocês. O que eu vim apresentar, o que eu vim propor, não é remendo para uma coisinha ou outra que vocês estejam errando, não, é algo completamente novo. Não é remendo para aquela religiosidade desgastada, rasgada, ressecada, vazia. O que eu vim foi apresentar a vocês o reino de Deus, é algo completamente diferente, é algo que vocês nunca foram capazes de compreender. É sobre o amor de Deus, é sobre a misericórdia do Senhor, e vocês estão apegados a essas mesquinharias religiosas. Eu vim trazer pano novo, vinho novo, para odres novos. É preciso um povo novo, uma nova mente, uma nova cabeça, um novo entendimento do reino, para que vocês sejam capazes de receber essa novidade que eu vim trazer. Eu não vim remendar, eu vim transformar, eu vim trazer algo novo. Jesus não veio remendar a religiosidade daqueles homens. Da mesma forma como ele não veio para remendar sua vida, para corrigir uma coisinha ou outra. Não, ele veio para trazer novidade, ele veio para transformar a percepção. Ele veio para nos mostrar o jeito certo de nos relacionarmos com Deus, de enxergarmos o Pai, de lidarmos, de o amarmos, de o servirmos. Nós precisamos parar de querer encaixar Jesus dentro das nossas caixinhas religiosas, dentro das nossas expectativas, dentro dos nossos desejos,
e parar de querer entregar para ele uma coisinha ou outra para que ele remende. Ó, Jesus, essa área aqui da minha vida tá meio difícil, dá um pontinho aqui, faz um remendinho aqui, ó, aqui debaixo aqui tem um furinho, só pode dar fazer um remendo, dar uma consertadinha aqui. Jesus não veio remendar, ele veio corrigir por completo, ele veio nos apresentar algo novo, ele veio nos fazer novas criaturas, ele veio nos dar nova vida. E tantas expressões no Novo Testamento, nos Evangelhos e no escrito dos apóstolos vão insistir e vão enfatizar esse aspecto de que Jesus veio propor nova vida a novas criaturas, ele veio trazer novidade do Evangelho, as boas novas do Evangelho, ele veio trazer coisa nova e não remendo daquilo que já está velho, desgastado, ressecado. Que Jesus, de fato, tenha espaço, tenha liberdade na minha vida, na sua vida, para nos conduzir na direção do novo, na compreensão adequada, ajustada de quem o Senhor é, de como devemos amá-lo, adorá-lo, servi-lo, entendendo a percepção do reino de Deus e não apegados às nossas tradições, às nossas regras pré-estabelecidas, entregando para Jesus só os cantinhos para que ele possa remendar. Deixe Jesus tomar conta da sua vida e te apresentar o reino de Deus por inteiro, como ele deseja fazer. Que essa reflexão abençoe você, sua vida, e possa abençoar a vida de mais alguém, quem sabe um amigo, um familiar. Clica aqui na setinha, manda para alguém, encaminha essa reflexão para alguém que possa ser abençoado por ela. E volta amanhã, a gente segue a cada dia um novo capítulo na leitura, a cada leitura uma nova reflexão. Deus te abençoe.